boa noite a todos vocês, e que honra estar aqui com vocês em mais um encontro da nossa comunidade. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que eu tenho certeza que vai trazer também clareza em um tema que gera muitas dúvidas, acho que também é fundamental para o nosso futuro. A Crislane Monteiro é advogada, mentora, com expertise em previdência social e planejamento previdenciário. Ela também atua como conselheira estadual jovem da OAB Piauí, o que demonstra o seu comprometimento e o reconhecimento na área jurídica. Com a Crislane, a gente deve aprender um pouco sobre o universo previdenciário e entender como ele se encaixa em uma estratégia de inteligência financeira para a nossa vida também. Então, eu quero que vocês aproveitem ao máximo esse encontro e interajam bastante, usem o chat para enviar as dúvidas que vocês tiverem e comentários. Esse é um momento de esclarecer dúvidas realmente. Pensem em como que o que será discutido aqui pode se aplicar à sua realidade, seja você uma pessoa que trabalha em regime CLT, como empresário ou como autônomo. Então, sem mais delongas, Crislane Monteiro, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas que estão presentes aqui. Primeiramente, quero perguntar se vocês estão me vendo e ouvindo perfeitamente. Sim, né? Então, vamos dar continuidade. Quero agradecer pelo convite, que para mim é um convite muito especial. Afinal de contas, o que a gente pode deixar de melhor para aquelas pessoas que a gente convive é o conhecimento, né? E eu defendo bastante essa tecla de que as trocas, elas são necessárias e são muito importantes para os nossos desenvolvimentos, né? Tanto pessoal quanto profissional. E é isso que a comunidade Migres traz, são essas trocas, essas vivências. Então, para mim, é uma alegria muito grande fazer parte desse projeto, viu, doutora Aline? Muitíssimo obrigada pelo convite. E agradeço também pela apresentação. Essa se faz a Crislane Monteiro, uma jovem advogada, que está aí lutando pelos direitos dos seus clientes, né? Sou previdenciarista, também sou conselheira jovem da OAB, no triênio de 25 a 27, e estamos aqui para responder dúvidas, tirar dúvidas de vocês acerca do planejamento previdenciário, como uma estratégia, né, de um planejamento financeiro e governança pessoal. E aí eu questiono vocês se vocês já ouviram falar sobre esse planejamento previdenciário, do que se trata esse planejamento, o que é uma governança pessoal, e o que vocês acreditam que a associação desses dois temas tem em comum. Né? Afinal de contas, o nome planejamento, ele diz muito. E a governança pessoal também por si só. Então, nada mais justo do que associar essas coisas. Afinal de contas, as nossas vivências são feitas de associações. E não porque associar o planejamento previdenciário à nossa governança pessoal. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um material para que a gente possa ficar ainda mais didático nessa conversa, lembrando que é uma conversa, é um diálogo entre mim e vocês, então vocês podem se participar, podem me interromper, podem perguntar, que é para que fique bem dinâmico, não fique aquela coisa chata de só uma pessoa falar, tá bom? Posso contar com vocês, né? Eu vou compartilhar aqui a tela e vocês me retornam se vocês estão vendo direitinho, tá? Só um minuto. Desculpa pela demora, o computador aqui deu uma bugada. Mas vamos lá. Como eu questionei vocês anteriormente, né, sobre o planejamento, se vocês conhecem esse tema, se vocês já ouviram falar, primeiramente eu quero dizer a vocês que o planejamento previdenciário, ele é um dos nichos da Previdência e da advocacia. Não necessariamente quem é da Previdência, quem é um advogado previdenciarista, pode atuar com a Previdência Social com relação ao planejamento. Por quê? Porque o planejamento, ele é feito sobre uma demanda do todo de um cliente. Né? Eu preciso pegar um histórico de um cliente, preciso pegar a sua vida contributiva. O que é a sua vida contributiva? É aquelas contribuições que o cliente tem para a Previdência, seja ela de carteira assinada, que é aquele contribuinte de fato da Previdência que nós chamamos, seja aquele contribuinte facultativo, que é onde eu, por exemplo, tenho a faculdade de contribuir para a Previdência. E lá nessas contribuições para a Previdência, eu tenho as opções de escolher se eu sou de baixa renda ou não, né? E eu vou ter que comprovar se eu sou ou não de baixa renda, por quê? Porque o facultativo, ele existe 3 valores para ser pagos.
são R$ 77,00, R$ 119,00 e R$ 210,00. Ou seja, tenho esses 3 valores para me facultar o pagamento. Tem o contribuinte individual, que eu não trabalho e não tenho carteira assinada, mas eu posso individualmente contribuir para a Previdência Social. Então, são várias possibilidades de um contribuinte para a Previdência. Porém, o planejamento previdenciário, ele vem exatamente para ajudar o contribuinte a se enquadrar na melhor regra. E essa é a função do advogado previdenciário, está atuando no planejamento, né? Ele vai planejar a vida previdenciária desse cliente, ele vai planejar um melhor benefício, ele vai planejar uma melhor aposentadoria. Então, o tema da nossa palestra é planejamento previdenciário como um pilar de inteligência financeira e governança pessoal. Como assim um pilar da inteligência financeira? Afinal de contas, a gente sabe que o financeiro hoje em dia é uma das partes da nossa vida em que a gente tem mais dificuldade de controlar, de atuar e de governar. É por isso que esse tema é associado à governança pessoal, porque eu deveria e devo ter uma governança sobre mim mesma. Ou seja, eu devo ter a consciência de que eu sou o CEO da minha vida. Então, a partir desse momento, eu tenho a possibilidade de ter uma inteligência financeira para uma aposentadoria segura. Obviamente que existem os casos, como, por exemplo, de trabalhadores que são CLT, e que as suas aposentadorias são programadas. Ou seja, eu estou contribuindo devidamente diante da empresa, fazendo os seus recolhimentos, e estou contribuindo devidamente para a Previdência. E quando chegar o período de contribuição, que eu vou falar mais à frente para vocês, e a minha idade de aposentadoria, já é uma aposentadoria programada. Eu já estou trabalhando para chegar a esse dia. Mas o que não impede que seja planejada uma caixa de assistência para uma outra aposentadoria. Ou seja, você tem a possibilidade de contribuir para um outro tipo de assistência, um outro tipo de contribuição, que seja uma contribuição privada ou facultativa. Vamos trabalhar sobre isso mais à frente. Mas é só fazendo uma introdução do que pode ser esse planejamento previdenciário. É uma possibilidade em que você, quando chegar ao seu período de aposentadoria e do seu benefício, você vai ter mais ou menos a noção de quando, como e quanto que vai ser o seu valor, a sua RMI, que é o que? A sua renda mensal inicial. Por que se chama renda mensal inicial? Porque é somente o início dessa sua renda. Ela pode ser programada, ela pode ser trabalhada, ela pode ser ajustada, inclusive conforme o salário mínimo vai sendo ajustado, o seu benefício também vai sofrer esse ajuste. Então, vamos lá passar para os próximos slides. Então, por que falar de previdência hoje? Pessoal, vocês acompanhem os telejornais, vocês acompanham as redes sociais, e eu tenho certeza que vocês veem muito falar sobre a reforma previdenciária. Assim como existe também reforma tributária, reforma trabalhista. Mas o que mais dá impacto para o cidadão é a reforma previdenciária. Porque, embora as outras reformas trabalhistas e tributárias também dão impacto para o cidadão, mas a que é vista a curto prazo e a que é palpável, especialmente, é a Previdência. Porque você consegue ver o dia que você vai aposentar. Já a previdência tributária, não, é algo que fica um pouco distante da sua realidade, é somente no pagamento de uma conta, na retenção de um imposto, mas você não consegue palpar aquilo ali, é meio que não ser automático, né? Você vai pagar uma conta, ali automaticamente você está pagando imposto, mas às vezes você não tem conhecimento daquele imposto, então acaba que fica numa reforma meio que distante. Assim como a reforma trabalhista, nós todos somos trabalhadores, sofremos também os impactos dessas reformas, mas acaba também que ficando distante, porque não é algo que é muito de interesse do cidadão. Tem muita gente que trabalha meio no automático, né? Não se liga muito sobre os seus direitos trabalhistas, mas quando se fala em direito previdenciário, que é sobre a sua aposentadoria, que é algo que a gente almeja tanto, aí a gente já fica ligado, né? A gente já fica querendo saber um pouco mais. Então, por que falar dessa previdência? Primeiro, por conta dessas reformas que são diárias praticamente, todos os dias, nós que somos advogados previdenciários, a gente acompanha várias mudanças, né? A última mudança que teve agora, para vocês que
ficarem um pouquinho por dentro do assunto, é sobre o BPC Loas. Vocês já ouviram falar no BPC Loas, né? Que é um benefício, né, assistencial do governo, onde pessoas idosas de 65 anos, deficiente ou não, crianças autistas, por exemplo, que não têm renda, né, familiar, recebem o benefício. Porém, o governo decidiu que agora essas pessoas terão a Bolsa Família para aquelas que recebem como uma renda da família. Ou seja, é um absurdo, porque quando você vai dar um benefício assistencial para uma pessoa, né, quando a Previdência aprova, concede esse benefício, ela entende que a pessoa não tem nenhum benefício, não tem nenhuma renda naquela casa. O Bolsa Família não era contado como uma renda. Agora ela passa a contar como uma renda para aquela família, o que pode dificultar bastante, né, a vida daqueles beneficiários que precisam do BPC Loas. Então, essas são umas das últimas reformas que teve. Mas o que isso tem a ver com a Previdência e com o planejamento? No planejamento, ele é atuado, ele é levado em consideração justamente por isso, porque essas reformas, elas são constantes. E a partir do momento que você tem um planejamento, que você consegue acompanhar o seu histórico contributivo, você consegue ter a noção de como que vai ser a sua vida aposentada, né? Você consegue ter uma noção de se a sua idade está próxima, se a sua idade está longe, você consegue ter uma noção do seu valor, ou seja, você consegue se programar para o futuro. O porquê também que as pessoas não dão valor ao planejamento previdenciário, porque é algo muito distante na cabeça do cidadão, né? É algo muito distante, o que não é uma verdade. Muitas coisas são questionadas e deixadas de serem feitas porque, só é daqui a 5 anos, só é daqui a 10 anos. Gente, passa muito rápido. A gente está vivendo, os anos estão passando, mas a gente está vivendo. Então, faz total sentido a gente vivenciar a vida está acontecendo e você está se planejando. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade de que o planejamento é algo distante, é algo para daqui a 5, 3, 2 anos. Pode ser algo para daqui a 6 meses. Se um cliente me procurar hoje e eu disser para ele, olha, vai ser mais benéfico você se aposentar daqui a 2 meses, ou eu vou dizer, não, vamos esperar mais um ano, vai valer a pena, a sua renda mensal inicial, que é o seu valor do benefício, vai aumentar em R$ 300. Ok, então o cliente, se ele tiver a possibilidade de esperar, porque ainda tem esse detalhe, o cliente, muitas vezes, o cidadão, ele não tem condições de esperar, ele já está cansado do trabalho, ele está sofrendo de alguma doença, ele já está estafado, sabe? Está no seu limite de trabalho e ele quer, a qualquer custo, aposentar-se. Então, a gente aconselha ao cliente aposentar-se como está, sem de que seja feita uma melhoria para a sua renda mensal inicial. Então, o envelhecimento populacional, ele está ficando mais idoso, né? Então, ou seja, até 2060 haverá mais idosos que jovens no Brasil. Então, a estimativa de vida ela está aumentando. Não é algo que você, inclusive, a gente pode acompanhar pelas redes sociais e pela TV, que pessoas, mulheres mais velhas, de 50, 45 anos, estão engravidando. Ou seja, a perspectiva de vida dessas mulheres mais jovens, mais velhas, desculpa, está aumentando. Então, o ideal, a proporcionalidade de tudo isso é de que a velhice, ela está chegando em uma idade mais avançada, né? Já deixou de dizer hoje em dia que quem tem 60 anos já é idoso. É idoso conforme a legislação, mas se a gente for ver pela qualidade de vida, depender que aquele cidadão leva, ele é um jovem. Então, a gente entende que o envelhecimento populacional, ele está aumentando a sua perspectiva de vida. Então, automaticamente, o planejamento previdenciário, ele passa a ser benéfico para aquele cidadão, porque ele passa a ter mais tempo de vida, ele passa a ter mais qualidade de vida e ele passa a ter mais possibilidades de pagar a Previdência. Nós devemos também entender que a Previdência Social é uma questão solidária, ou seja, eu pago a Previdência Social não é para mim, eu pago a Previdência Social para você. Assim como você não paga a Previdência Social para si, você paga para o outro. Então, a partir do momento, é como o plano de saúde também, né? A gente paga o plano de saúde não é para a gente paga para o outro, que assim sucessivamente. Por quê? A gente vai precisar de um plano de saúde daqui a 2 meses. Então, o mês que eu paguei hoje, alguém precisou usar.
Então, a Previdência, ela tem a mesma funcionalidade, tá? Ela é um projeto, é um benefício solidário, em que eu não pago para mim, eu pago para o outro paga para o outro, e assim sucessivamente. Então, é por isso que nós devemos nos preocupar com a contribuição efetiva. Outro detalhe muito importante que as pessoas não se atentam, que eu recebo, inclusive, vários clientes quanto a isso, eu não sei se aqui tem alguém que é contribuinte individual, que é aquele contribuinte que contribui para a Previdência de forma individual, né? Sendo bem redundante, é isso mesmo, ou seja, eu pago sem nenhum compromisso com uma empresa privada. Eu pago, eu mesmo tiro o boleto do INSS, eu mesmo faço o pagamento. Porém, eu tenho que me atentar à data de que esse pagamento é feito, sabe? Eu tenho, por exemplo, até o dia 15 de cada mês para poder efetuar o pagamento da minha contribuição individual. Por quê? Porque o benefício, pessoal, ele é concedido mediante algumas etapas, mediante alguns requisitos. E um dos requisitos, além da idade, além do tempo de contribuição, que vamos falar um pouco mais à frente, é necessária a carência. O que é a carência? A carência nada mais é do que a quantidade de meses que eu contribuo para a Previdência. É necessário 180 meses. Porém, esses 180 meses só irão contar se essa contribuição tivesse sido paga no período certinho, ou seja, até a data do dia 15 de cada mês. É o dia útil da Previdência esse. Nós não recebemos nosso salário até o dia 15 de cada mês útil, assim é a Previdência. Devemos, de forma individual, quando for o caso, fazer o nosso recolhimento até o dia 15 de cada mês. Se você fizer no 16º dia, aquele mês não conta como carência. Ou seja, é um mês a menos. Então, assim, a gente tem que se atentar a tudo isso. E como que o cliente, às vezes, se atenta? Somente com o planejamento previdenciário. Quando um especialista, quando um advogado o orienta, lhe diz, né, como é que tem que fazer, até quando tem que pagar. Então, assim, muitos direitos, hoje em dia, são perdidos por falta de informação, por falta de conhecimento. Então, é por isso que eu defendo muito as pessoas estarem informadas. Né? Muita gente aqui não é da área do direito, deve estar me ouvindo assim um pouco confuso, com muita informação, mas você só vai saber do seu direito, só vai atrás daquilo que lhe pertence quando você conhece. Então, se faz necessário, sim, entender sobre o assunto, e é por isso que vocês estão aqui, é por isso que vocês estão com essa mente aberta, né? E é por isso que se faz necessário falar da Previdência, porque acaba que sendo um assunto distante, uma realidade distante de muita gente, o que é uma inverdade, né? A Previdência é algo que a gente vive no dia a dia. E a prova disso é a gente que está trabalhando. A gente que trabalha, a empresa, ela tem a obrigação de recolher. E a partir do momento que a empresa não recolhe, que o cliente chega para a gente querendo fazer o planejamento, que a gente vai olhar o histórico dela, e a empresa finge, né, entre aspas, que está recolhendo o seu INSS, ali já se faz necessário um planejamento, porque a gente vai ter que traçar estratégias de documentações que comprovem que você está sofrendo desconto, mas o culpado de não estar sendo transmitido para o INSS é o empresário, é a empresa e não você. E você não tem a mínima condição de sofrer uma sanção por conta disso. Né? Então, a gente já tem que planejar como que a gente vai comprovar que, de fato, você está sendo recolhido. De fato, a empresa está pagando para o INSS. E outra questão da fala da Previdência é a crise no sistema público. Aqui se resume tudo que eu estou falando até agora, que é menos trabalhadores ativos sustentam mais aposentados. Gente, quanto menos pessoas estão trabalhando, quanto menos pessoas estão contribuindo, menos são os valores a serem repassados para os beneficiários. Muitos benefícios estão sendo negados por coisas pequenas, tá? A gente não pode deixar de dizer que tudo tem que seguir a legislação, porém a legislação, ela existe lacunas, como tudo na vida da gente, né? Existem lacunas, e na legislação não é diferente. Então, as crises do sistema público, elas são nítidas. A última que nós podemos ter visto foi o golpe do INSS, né? Que foi sofrido pelos aposentados e pensionistas quanto ao desconto das concessionárias de empréstimos.
Então, assim, eu tive alguns casos de clientes com esses descontos. Conseguimos, inclusive, alguns danos, né, com relação a isso, quando se comprova que não houve a permissão para aqueles descontos acontecerem, o que já é um outro ponto, né? E aí a gente pode observar que até que ponto eu posso dizer que eu permiti ou não permiti esse desconto, até que ponto eu posso dizer que fiz ou não fiz o empréstimo. Então, assim, é algo muito complexo essas crises que vêm acontecendo na Previdência, e é por isso que se faz mais necessário ainda se planejar a sua vida contributiva, né? Inclusive procurando outros meios de contribuições, né? Que são as chamadas contribuições avulsas, que são as chamadas contribuições para outras assistências, como outros tipos de previdência, né? Por exemplo, a privada, que aí você tem a opção de contribuir para um outro tipo de previdência, tá bom? A gente pode falar disso um pouco mais à frente, caso vocês também tenham dúvidas, podem mandar aí no chat, tá? E outra questão, por que falar de previdência, são as transformações do trabalho, onde o trabalho ele deixa de ser formal, que é aquele trabalho de carteira assinada, e ele passa a ser mais informal, que são os autônomos, são os MEIs, que são categorias de trabalhadores que precisam do seu autoconhecimento, que precisam da sua governança pessoal para poder serem recolhidas anualmente, mensalmente. Ou seja, eu preciso compreender que eu sou o CEO da minha vida, de que eu preciso tirar um valor X do meu salário que eu ganho ali, de forma não formal, de forma informal, e pagar a previdência. Então, essas transformações sociais, essas transformações de dar bom de trabalho, também podem dificultar uma aposentadoria posteriormente. Existem muitos casos, pessoal, em que eu estou aqui, estou de boas aqui, né? Como diz popularmente, estou aqui tranquilo, mas eu acredito que quando chegar a minha idade de mulher de 62 anos, eu vou me aposentar. Sendo que eu vou olhar o meu histórico de contribuição, eu não tenho nada de contribuição para a Previdência, sabe? E aí você pode traçar estratégias para, por exemplo, conseguir um auxílio-doença. Aí já entra um outro tipo de planejamento, entendeu? O advogado, ele tem essa funcionalidade de olhar o perfil do cliente, de olhar o histórico do cliente e orientá-lo o que é o melhor para ele fazer, sabe? Porque muitas vezes, inclusive eu tenho muitos casos disso, inclusive na família, de mulheres especialmente, que não contribuem de maneira alguma para a Previdência, né? Dependem única e exclusivamente dos seus cônjuges, e acreditam que quando chegar o tempo de aposentar-se, vai cair do céu a aposentadoria. Não é assim que funciona, tá? Você não pode deixar para conhecer os seus direitos, para conhecer as fases de uma previdência, as fases de uma aposentadoria, somente quando tiver a idade. Quando você tiver a idade, já é para estar tudo ok. É aí que entra o planejamento. É você planejar até que se chegue a data e o dia ideal para a sua aposentadoria. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão se fazendo claros? Estou muito rápido? Me digam aí, me dê um feedback. Tá tudo bem, pode seguir. Então, vamos lá. Fundamentos da inteligência financeira. O porquê que a inteligência financeira se faz importante para o planejamento? É exatamente pelo fato de que eu posso ser contribuinte individual e preciso me organizar financeiramente para que eu não tenha perdas da minha renda mensal, que pode ser pequena, já que eu sou um contribuinte individual, mas que também eu tenho uma aposentadoria segura, que aí se entra o planejamento a longo prazo, tá? Tudo que a gente vem falando aqui, pessoal, pode ser tanto a curto ou a longo prazo, tá bom? Então, assim, essa inteligência financeira, ela não pode ser algo somente imediato. É por isso que muitos clientes que vêm até mim me questionar sobre planejamento previdenciário ficam meio que com dúvidas. Por quê? Porque as pessoas, nós, temos mania de querer sempre tudo imediatista. A gente nunca consegue se programar para algo que é a longo prazo. E essa é uma das maiores dificuldades do cliente, sabe? De entender que o planejamento previdenciário, ele é especialmente algo para longo prazo, que é a sua aposentadoria, tá bom?
E aí vem os investimentos, que é exatamente você fazer uma outra caixa de assistência, que é você fazer um recolhimento um pouco maior do que aquele que é previsto, tá bom? E também os orçamentos, que é a base da sua saúde financeira. Você precisa ter essas organizações, esses orçamentos, para saber até quando você pode tirar da sua renda para fazer uma contribuição maior, quando que você pode fazer isso. Então, tudo isso se faz a partir da sua governança pessoal, a partir do momento que você conhece a sua vida financeira. E a governança pessoal nada mais é do que você entender que você é o CEO da sua vida. Está muito que na moda, né? Essa palavra CEO, mas é exatamente isso, tá? Você tem que ter o autoconhecimento, entender os seus valores e objetivos financeiros, entender qual tipo de aposentadoria você quer ter. Isso independe de você ser CLT, tá? Porque, como eu já falei, você pode ser CLT e ter uma outra caixa de assistência, contribuir para um outro tipo de previdência, sem ser a previdência geral do INSS, tá bom? Também temos o monitoramento, que é o avaliar resultados e ajustes quando necessário. Ou seja, você pode contribuir um ano como contribuinte individual, mas de repente você já vira um contribuinte facultativo. E aí, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, individual, facultativo, vocês podem perguntar, ou então me enviaram um e-mail depois, um WhatsApp, que aí eu consigo explicar bem melhor para vocês, tá bom? Então, esse monitoramento se faz muito importante e necessário, porque eu tenho que fazer uma leitura da minha vida financeira, eu tenho que fazer uma leitura da minha previdência social. Para fazer essa leitura da previdência, pessoal, tem um extrato que se chama CNIS. E aí, a gente só consegue tirá-lo quando a gente tem o acesso do MeuGov. Eu acredito que algumas pessoas aqui já ouviram falar disso, que é o MeuGov, né? Onde você tem um acesso, que você tem lá o seu histórico de previdência. Inclusive, você que é CLT, pode ver se a sua empresa que você trabalha está depositando devidamente todo mês a sua contribuição, tá? E aí tem lá a data de que é feito esse recolhimento, tem o valor de base de cálculo de que é feito esse recolhimento, tá bom? Então, tudo isso a gente pode ser visto nesse extrato de CNIS, que é o Cadastro Nacional que a gente consegue acessar todos esses dados, tá bom? Também tem o planejamento, né, que é a palavra-chave, que uma das palavras-chave, que é o quê? Definir estratégias alinhadas com os seus propósitos. Ou seja, você não pode fugir de seus propósitos. Tudo na vida a gente tem um propósito. Inclusive, planejar nossa aposentadoria. Assim como a disciplina, eu tenho que manter a constância nas ações financeiras. Tá? E essa constância, ela pode ser associada ao que eu falei anteriormente, que é o pagamento constante das contribuições, tá? E essa constância, ela deve ser mantida em datas concretas, em datas corretas, como, por exemplo, o pagamento do individual até o dia 15 de cada mês. Para que a aposentadoria seja efetivamente feita e realizada, concedida, essa constância é importantíssima. Eu tenho que contribuir todos os meses para a Previdência, porque são esses meses que vão me dar tempo de contribuição e vão me dar carência, que são as 180 contribuições que eu falei anteriormente para vocês. Então, quando essa constância ela é quebrada, e aí o tempo de contribuição e o tempo de aposentadoria, ele vai se postergando ainda mais. Então, por isso que se tem que ter essa constância de contribuições, tá bom? Planejamento previdenciário, ele vai além de uma aposentadoria. E aí nós temos a previdência social e a previdência privada. A previdência social, ela é um sistema público, né, com regras rígidas e valores limitados. Ele é gerido pelo governo, que é o INSS no Brasil, e base de segurança mais insuficiente sozinha. Ou seja, por que ela é insuficiente sozinha? Porque a previdência, ela não é por si só, ela é solidária, como eu falei para vocês anteriormente. E aí nós também temos a previdência privada, que são estratégias personalizadas de acumulação. Percebam bem, é uma estratégia de acumulação. Ou seja, eu posso ter a previdência social, que é o regime geral, mas também posso ter uma previdência privada, que é o que vai acumular a minha previdência geral. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento de que você pode sim
ter o seu regime geral lá da sua carteira assinada garantido, ok, mas também você pode ter uma outra previdência para você juntar, né, os seus valores, os seus tempos de contribuições e terem duas aposentadorias. Fechou? Entendido até aqui? E aí nós temos as opções do PGBL e do VGBL, que é Plano Gerador de Benefício Livre e Vida Gerador de Benefício Livre. Ambos os serviços, ambas previdências privadas têm a mesma funcionalidade. O que vai diferenciar uma da outra são somente os impostos, as suas tributações. Mas as duas são caixas de assistências privadas, onde você pode acumular com a sua previdência do regime geral. E também permite uma liberdade de adaptações aos seus objetivos, né? Que os objetivos de uma previdência privada, junto, associada, né? E acumulada com a previdência geral, é traçado por objetivos, ou seja, eu quero viver melhor, quero viver bem, tranquilo, então eu vou traçar um objetivo de ter uma outra aposentadoria, que ó, uma aposentadoria associada ao meu regime geral, tá bom? E aqui estão as estratégias de planejamento previdenciário. Pessoal, olha, é muito importante essas estratégias, porque eu digo a vocês que cada caso é um caso. Eu tenho muitos clientes que vêm até mim e aí eu digo para ele, olha, a sua situação é essa, você vai se aposentar com tanto, com valor X. E aí ele vai conversar com um coleguinha dele e o coleguinha dele diz, mas eu vou aposentar com tanto, o meu valor vai ser tanto. Gente, é impossível a gente ter um caso associado ao outro. Existem, obviamente, as exceções, mas a regra geral é de que cada caso é um caso, cada cliente é um cliente. Por mais que você tenha a mesma função, por exemplo, um professor, tá? O professor, ele é aposentado com regime especial, ele tem um tempo de contribuição especial, ele tem uma idade especial. Porém, professores ganham diferentes, são cargas horárias diferentes de aulas, então são valores de hora-aula diferentes. Então, nem sempre os professores vão ter os mesmos valores de contribuição. Então, jamais eu posso chegar para o meu coleguinha e dizer que o advogado dele está errado porque eu ganho tanto e o dele está menor. Não existe isso. O que existe é que cada caso é um caso. Cada histórico é diferente, entendeu? E cada estratégia para o seu cliente é diferente. Eu não posso traçar uma estratégia para um cliente e colocar em outro cliente, porque os seus históricos contributivos são diferentes. Então, esse diagnóstico inicial é de extrema importância, porque eu vou entender o perfil daquele cliente, o perfil das suas contribuições, tá? Então, essa avaliação, conforme as necessidades do cliente, é muito importante, assim como uma estimativa. Essa estimativa também é feita no planejamento. O que é essa estimativa? É nada mais, nada menos do que o valor que a pessoa vai ganhar quando se aposentar, que é o que todo mundo quer saber. Às vezes a pessoa não quer nem saber quando é que ela vai aposentar, ela quer saber quanto é que eu vou ganhar. Eu vou manter o meu estilo de vida, eu vou manter o meu salário, nem sempre, tá, gente? Sendo bem clara com vocês, nem sempre o que nós ganhamos hoje vai ser o que nós vamos nos aposentarmos. Porque a base de cálculo, ela é feita de uma maneira bem concreta, sabe? Então, entender isso e saber qual que é o perfil de renda do cliente também é muito importante, porque ele já vai ter uma consciência, inclusive é um dos motivos que muitos servidores, estou dando exemplo de servidores, por quê? Porque servidor, ele tem sempre aquelas bonificações, e as bonificações, elas não entram para a base de cálculo, elas não entram. Então, a partir do momento que um servidor ele vai aposentar, ele perde bastante, porque ele já tem um estilo de vida de servidor, ele já tem um estilo de vida de contribuição, ele já tem um estilo de vida de bonificação mais salário. São coisas diferentes. Salário é o que entra para a sua contagem de contribuição, bonificação não entra. Então, a partir do momento que que eu vou levar para o servidor o resultado do seu relatório, do planejamento, ele diz, pois eu não quero aposentar agora, não. Eu vou esperar, eu vou deixar até ser a aposentadoria compulsória. Porque perde muito, pessoal. E a partir do momento que você não tem esse planejamento anterior, que você não tem uma previdência sem ser a do regime geral,
que é para acumular esses valores, você acaba tendo uma perda muito grande. E é o que entristece, é o que faz com que muitas pessoas posterguem as suas aposentadorias por conta dessas bonificações, né, que não são anotadas nas suas carteiras, que não são contabilizadas para as contribuições do INSS. E aí a escolha, né, dos melhores instrumentos, dos melhores previdências privadas, além do regime geral, que são as que eu falei anteriormente, né, que é o plano gerador de benefícios livres e a vida gerador de benefícios livres. E aí também tem o monitoramento, que é o quê? Acompanhar e ajustar as estratégias continuamente. E isso só é possível, pessoal, a partir do momento que existem as reformas. Todas as vezes que acontecer um ponto de reforma na Previdência, esse acompanhamento é de extrema importância. Porque, por exemplo, eu faço um planejamento hoje para o cliente, com as regras que estão vigentes hoje. Amanhã a Previdência muda, e aí o histórico do cliente automaticamente muda, né? Então, todo esse acompanhamento tem que ser feito, tá? O cliente ele tem que estar ciente das suas contribuições, ele tem que estar ciente também do que está acontecendo na reforma, porque a sua vida também muda. Assim que a reforma acontece, a vida do cliente também muda totalmente, porque tem que acompanhar o que está na legislação. Porém, temos um detalhe, que é as regras de transições e que é o direito adquirido. Por exemplo, se o cliente já tem um período de aposentar-se hoje e amanhã a legislação muda, o que está de amanhã para depois não serve para o cliente. Por quê? Porque ele já tem um direito hoje. Isso se chama direito adquirido. O que também leva muita confusão na cabeça das pessoas, porque elas acham porque a legislação mudou, meu Deus, agora eu vou passar mais tempo para aposentar. Não. Se você tiver a seu direito adquirido e você tiver direito à regra de transição, que são várias etapas, são várias regras, que é algo bem extenso, então você já vai estar com o seu direito adquirido, tá bom? E aí, algumas regrinhas da Previdência, né? Hoje, o que está valendo, pessoal, é essa aqui de baixo, é o direito adquirido, onde a mulher com 62 anos de idade, 15 anos de contribuição, 180 meses de carência. Homem, idade, 65 anos, tempo de contribuição também 15 anos, 20 anos, desculpa, eu coloquei 15, mas é 20 anos para o homem, e 180 meses de carência. Tá? É o que está valendo hoje. Porém, para esse ano, já teve uma reformazinha previdenciária, que é essa idade mínima progressiva, né? Onde as pessoas ficam felizes, diminuiu anos para a mulher e para o homem, onde a mulher passa com 59 anos, mas também aumenta o tempo de contribuição, que é 30 anos. E o homem com a idade progressiva de 64 anos e tempo de contribuição. Mas isso ainda está em movimentação, tá bom? O que está valendo é esse aqui de baixo, o direito adquirido. E aí vale lembrar que essa transição que está aí embaixo, aí acima, com a idade progressiva, né? Essa idade, ela continua aumentando até atingir 62 anos para a mulher e 65 anos para homem, ou seja, a cada 6 meses esses pontos vão sendo recalculados. Isso realmente é bem complexo, vocês devem estar confusos, mas somente mesmo um advogado para ter essa expertise de saber calcular esses 6 meses com relação à regra de pontos e regra de pedágios que está aqui abaixo. Então, assim, é por isso... Oi? Aline, uma dúvida aqui. Sim. Caso faça uma opção por uma contribuição complementar de regime privado, sim, isso tem algum impacto na contagem de tempo, de redução de tempo, ou independe? Isso só vai ter impacto no valor realmente, propriamente, a ser recebido? Não, isso tem impacto tanto no tempo de contribuição, ela entra para carência e entra também para valor, entra para todos os requisitos, não é somente para tempo de contribuição. É por isso que ela é muito importante e benéfica, né? Porque além de aumentar o valor, ela aumenta o tempo de contribuição, que pode ser somado, pode ser acumulado, e também o tempo de carência, tá bom? Ok. Vamos lá, foi isso entendido até agora? Posso continuar? Pode sim. E aí a previdência como um pilar estratégico, né? Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com números, né? E aí a gente tem a base de que 30% hoje da renda essa renda ela pode ser de aposentadoria de famílias.
Então, assim, cada lar, por exemplo, tem uma pessoa aposentada. Então, a partir do momento que essa aposentadoria ela é planejada, ela passa a ser mais benéfica para aquela família. E aí temos 20 anos, né, que é o tempo médio, período em que uma pessoa vive após aposentar-se. Então, a importância também de você ter uma aposentadoria planejada, porque você vai ter um tempo razoável, né, de vivência com essa aposentadoria. E também 15% da poupança ideal é o que deve ser retirado do seu valor de renda, né, mensal, para uma acumulação de uma aposentadoria privada, tá bom? Então, assim, tudo isso deve ser planejado de acordo com a realidade do cliente, tá bom? Se o cliente ganha um pouquinho a mais, vamos tirar 20%, vamos tirar 25%. Então, isso depende muito de cada cliente. Como eu falei anteriormente, cada caso é um caso. Não posso associar o caso de um cliente ao caso de outro, tá bom? E aqui nós temos a chamada à ação. O que é essa chamada à ação? Eu venho trazer a vocês essa visão de que a gente tem que se movimentar, a gente tem que se planejar, a gente tem que se programar, a gente jamais pode achar que como algo vai ser daqui a 5 anos, eu não vou fazer nada hoje. Nós, enquanto pessoas e profissionais, sabemos muito bem, quando nós, por exemplo, queremos evoluir no nosso trabalho, queremos ser promovidos, por exemplo, a gente tem que começar a trabalhar hoje para que essa promoção chegue daqui a 2 anos. Então, assim, se a gente quer uma aposentadoria razoável daqui a 3 anos, o ideal é que a gente comece a planejá-la hoje, tá? Então, eu venho chamar vocês para essa ação, que é comece hoje, né? Quem não planeja sua aposentadoria terceiriza seu futuro. Isso é muito real, e a partir do momento que você consegue refletir essa frase, ela acaba sendo muito forte. Ou seja, se eu não planejar minha aposentadoria, eu estou entregando ela na mão da Previdência, e eles vão fazer o que quiserem. Inclusive, pessoal, é outro ponto. Existem muitos erros da Previdência, tá? Existem casos em que eu dou entrada, quando eu digo pessoa física, sem independente de advogado, eu vou na INSS, dou entrada para minha aposentadoria e simplesmente a base de cálculo foi feita totalmente incorreta, tá? Então, eu posso sim revisar esse valor de aposentadoria, desde que eu não saque, não faça o primeiro saque. Tá? Ou seja, eu estou terceirizando a Previdência Social e a aposentadoria, eles podem fazer o que quiserem. E se eu for uma pessoa leiga nisso, eu vou achar que está correto. E a Previdência erra bastante, mas é bastante mesmo, tá? É por isso que alguém especializado tem que fazer a releitura do seu CNIS, tem que fazer a leitura do seu histórico e do seu extrato de Previdência. Então, reflita como você quer viver aos 60 anos. Você quer viver tranquilo, com a aposentadoria tranquila, você quer estar viajando, você quer estar saudável. Então, você consegue fazer essa reflexão. E ela pode ser feita com o planejamento previdenciário a partir do momento que você tem a governança pessoal para si, a partir do momento que você chama para si a responsabilidade da sua vida e do seu financeiro. E aí, busque conhecimento, né? Através de livros, aplicativos e através de um advogado especialista, né, que pode lhe ajudar nessa jornada de planejar o seu futuro, de planejar a sua aposentadoria. Então, conte comigo para tirar qualquer tipo de dúvida, tá? Assim que terminar aqui a nossa live, você pode, inclusive, mandar uma mensagem: doutora, eu quero saber mais sobre isso, a minha situação é X, a minha situação é Y. Então, só conhecendo cada caso é que a gente consegue colocar um planejamento específico para você, tá bom? Crislane, tem uma outra pergunta aqui no chat, né? Sim. No caso, só tem como recorrer se não fizer o primeiro saque? É a Andressa que está trazendo essa pergunta. Esse é um caso muito específico. Por quê? Se você fizer o primeiro saque, e aí você vai ter um outro tipo de revisão, que já é uma revisão que demora mais tempo. A partir do momento que você recebe o benefício que é depositado na sua conta e você não saca, é porque você não concorda com o que está ali. E aí a revisão de maneira mais rápida e concreta pelo INSS é feita. Mas existem 2 tipos de revisões, que é essa revisão que não é feita o primeiro saque e a revisão de aposentadoria a longo prazo. É por isso que a gente sempre recomenda, inclusive quando tem a carta de concessão, não sei se alguém já chegou a ver esse tipo de documento, que é quando o benefício ele é concedido. Tem essa observação lá embaixo.
Caso você não concorde com o benefício, não efetuar o primeiro saque. E é sempre a orientação que nós damos, porque a partir do momento que você faz o saque, você concordou. Então, você acha que está ok. E aí, essa revisão, ela demora bastante, você vai passar anos brigando com o INSS para poder fazer essa revisão. E quando você não concorda, você deixa lá, é algo que você está totalmente levando para que não está correto. Então, assim, é algo muito mais rápido, sabe? É essa a diferença. Então, a gente sempre aconselha que não seja feito o saque. O que não impede de ser feita posteriormente. A única deficiência é essa demora que vai existir. E aí vai ser um processo muito mais longo, tá bom? Ótimo, respondido. A Andressa agradeceu aqui também. Eu que agradeço, Andressa, a interação. Pessoal, e é isso. Eu quero muito agradecer vocês por estarem aqui, por estarem fazendo essa troca comigo. E essas são as minhas redes sociais, é o meu contato via WhatsApp, é o meu e-mail, aqui está a minha logo, Crislane Monteiro Advocacia Especializada, o número da minha ordem, e fiquem à vontade para me perguntar alguma coisa, para tirar suas dúvidas, e vamos juntos. Eu espero muito ter contribuído para vocês, espero muito que tenha sido válida essa troca, que vocês tenham se feito entendidos e entendidas, tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida, estou à disposição de vocês. Tá ótimo, Crislane, muito obrigado pela participação, pela sua atenção e pelas informações importantes que esclareceram aqui. Quem tiver mais dúvidas, os contatos da Crislane estão aí, mas também estarão disponíveis, a gente pode acessar através do nosso Instagram também, a gente vai deixar lá nos stories o contato dela. Então, reforçar mais uma vez o convite a vocês, se ainda não fazem parte da nossa comunidade, eu vou colocar aqui no chat o link do nosso grupo de WhatsApp, para que vocês também possam entrar na comunidade, ter as informações relacionadas aos encontros, a gente compartilha algum material e algumas dúvidas também, a gente pode interagir mais ali no grupo de WhatsApp, e dizer a vocês que nesse mês de julho, reforça aqui o convite para participar dos nossos próximos encontros. No dia 15/7, nós estaremos aí com o Rafael, da consultoria Focar, para falar de organização e produtividade, e no dia 29/7, nós vamos estar com a Gabriela Ercolim falando de planejamento estratégico pessoal. Eu espero que esse encontro tenha sido muito bom para vocês também, agradeço a presença aqui nessa terça à noite, nesse horário, e espero vocês no próximo, tá bom? Muito obrigada a todos, obrigada, Crislane, e um ótimo continuação de semana para todos. Eu que agradeço e ressalvo mais uma vez, não deixem para planejar a sua vida previdenciária somente quando vocês acharem que já estão na idade. Pode ser um pouco tarde, aí o prejuízo é bem maior, tá bom? Fiquem atentos. Tá ótimo. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.